Depois da história do dentista que foi perseguido por uma paciente, trouxemos aqui semana passada para vocês, esse fenômeno dos stalkers, né? Ele que havia ido apenas uma vez no consultório e passou a perseguir nas redes sociais e na vida real. E acabou presa. Dessa vez, meu amigo e minha amiga, a atriz Mel Maia, revelou que foi alvo de hackers. A atriz disse que o e-mail que dava acesso ao sistema de câmeras da sua casa foi hackeado e, através dessa invasão, os criminosos conseguiram observar ela e sua família. Inacreditável, eu acho que é um nível mais alto de invasão de privacidade. Fica à vontade aqui para a gente explorar, enfim, o nível de insanidade e de atrevimento desses animais, né, Aninha? Não, com certeza. E você sabe uma outra coisa que também sempre me choca? Quando você lê notícias de pessoas que alugaram uma casa ou que contrataram um Airbnb e descobrem câmeras escondidas nos cômodos, né? A casa, ela é aquele local constitucionalmente inviolável, é onde você tem a sua privacidade. Saber que a loucura, né? Eu acho que ela lá pode falar melhor do que eu, me parece uma doença das pessoas que são capazes de hackear sistemas para poder acompanhar aquele seu íntimo, aquela sua privacidade, é muito perturbador. E com certeza para a Mel Maia e para as outras pessoas que foram vítimas desse tipo de prática, isso é um trauma. Tem o Beberrino, que a gente discutiu no final do ano passado, que é uma história de também perseguição, Beberrena, desculpa, que fala exatamente sobre isso. Então, assim, a gente tá exposto, Mel Maia é uma pessoa pública, mas tudo tem limite. Acaba sendo muito pior, né? Porque traz uma vulnerabilidade, traz uma certa ansiedade, traz uma inconstância que a gente não sabe quando vai acontecer, porque o digital pode acontecer a qualquer momento. Esse é o ponto, uma invasão digital. Como é que você vai se precaver ou se prevenir de uma invasão digital? E isso te traz um nível de cortisol e pode até trazer um transtorno de estresse pós-traumático altíssimo por uma pessoa que passa por uma situação dessas. Era normal até na época do auge dos galãs das novelas da Globo e as musas dos folhetins e também das novelas, que o único meio de perseguição que eles eram alvos era normalmente uma carta enviada até a Globo ou talvez até uma perseguição física no shopping e tal. Hoje em dia, meu amigo, virou um Deus dará, salve-se quem puder, e os meios de perseguição e de implementar essa vida de stalker, aumentou e muito, né, Jess? Não, aumentou em muito e mais, né? O impacto psicológico que a doutora Lala bem traz é um problema até para celebridades. Saber que tem sempre alguém tentando invadir seu celular para às vezes pegar uma foto, como nós já vimos acontecer com atrizes internacionais, mas também brasileiras. Arlette Johansson. Sim. Saber que tem todas essas chantagens que acontecem que não são fruto de paparazzi, só como a gente viu lá atrás com a Lady Di, que foi perseguida, mas que essa perseguição agora, ela é 24 horas em todos os espaços e ela nunca acaba. Então, assim, é um risco muito grande que essas pessoas estão inseridas. E pessoas comuns também, né? Quantas vezes nós não vemos ex-namorado que vai hackear a namorada, faz porn revenge. São vários casos assim, porn revenge. Vingança pornô. Vingança pornô. Porn revenge. Yes. Porn revenge. Então, e cada vez mais isso está sendo mostrado. E principalmente mulheres são vítimas disso. Nos Estados Unidos, recentemente, nós vimos um caso de uma câmera, de um rapaz que pôs uma câmera numa privada de um banheiro feminino e vendia essas imagens. Então, assim, é uma situação de um olhar psicológico, assim, psicopático, e saber que a sua segurança está em risco o tempo inteiro. O quanto de nós, a gente conversou um dia desses sobre a questão de postar sobre filhos nas redes sociais. O que a gente está postando, o momento que eu estou em tal lugar. Como você sabe que você está correndo risco? Quantas pessoas no consultório enfrentam esse receio de... Será que eu devo postar? Será que eu não devo postar? O meu filho vai estar exposto? Se recusam a postar filhos pequenos. Vários dessa nova leva de pais aí dos últimos 5, 10 anos se recusam. A gente não sabe quem está do outro lado, quem está assistindo, o que pode fazer. E eu acho que no caso das pessoas públicas, que nem essa notícia da Mel Maia aqui que a gente está discutindo, tem uma questão que, poxa, ela é uma pessoa pública, ela tem que o tempo todo estar apresentada, tem que estar maquiada, tem que estar bonita, porque existe essa pressão, não adianta falar que não. Então a casa é o único ambiente em que ela pode efetivamente ficar à vontade e de repente tiram até isso dela. Deve ser um desgaste mental dela se ver colocada sempre
sob algum holofote, até mesmo dentro da sua casa. Então, Lala pode falar sobre isso também, né? De como ela vai criar talvez um pânico da própria casa, porque ela não tem mais privacidade. É porque a violação da privacidade digital acaba se tornando uma violação tão profunda que vai afetar o processo dela diário. Eu vou acordar, o que vai acontecer? Será que tem alguém assistindo? O que eu devo fazer? E aí ela vai entrar no elevador, ela sabe que tem... eu desliguei as câmeras da minha casa, mas eu vou entrar no elevador, tem câmera. Quem está me assistindo? Quem está me vendo? E aí ela fica num processo de desgaste tremendo. O cortisol dela vai ter uma elevação profunda todos os dias, e aí ela pode sim se retrair, ela pode ficar com receio, como a gente quando passa por situações traumáticas, a gente fica com receio de sair de casa, receio de fazer as coisas, receio de viver, né? E aí eu fico o tempo inteiro num alerta constante, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, tem gente me assistindo, tem gente me vendo. É um reality show involuntário, né? Cria um efeito persecutório, né? A ideia de que o tempo todo tem um Big Brother ali assistindo tudo que a pessoa faz, mesmo que depois de já ter resolvido esse problema, né? O sentimento, o trauma continua mesmo depois do problema ser efetivamente resolvido de forma objetiva, mas o subjetivo custa mais.